Você algum dia já parou para observar a grande quantidade de resíduos que produzimos todos os dias? Existem os resíduos comuns, que são os plásticos, papéis e alguns outros, e também os resíduos orgânicos, que são os restos de alimentos que temos em casa, como restos de cascas, folhas e frutas que comemos pela metade. É importante você saber que precisamos dar o fim correto para esses resíduos orgânicos, ajudando a diminuir o lixo dos aterros e contribuindo para que a natureza produza mais alimentos para nós. É uma troca. A gente colhe o alimento e depois devolve para ela em forma de adubo. Parece mágica, não é? Mas na verdade é algo simples chamado compostagem. Deu curiosidade sobre o assunto? Então fica de olho nessa super dica. O que é a compostagem? A gente ouve muito falar da reciclagem, já é um tema recorrente, mas a compostagem nem tanto. A compostagem é a reciclagem da matéria orgânica. E matéria orgânica é tudo aquilo que já foi vivo e hoje em dia não é mais. Então, por exemplo, aquele resto de alface, a casca da banana, tudo aquilo é matéria orgânica, folha do chão que as pessoas têm mania de varrer, colocar num saquinho e dar para o lixeiro convencional. Não tem necessidade, isso tudo pode ser compostado. Tá? E aí você pode fazer isso em diferentes maneiras. Você tem grandes geradores, que aí você faz em larga escala, e aí você tem para pessoas, né, a composteira doméstica, por exemplo, que a pessoa pode fazer na própria casa dela, que é uma vermicompostagem que a gente chama com minhocas, e aí a gente tem o sistema de composteira. Então a compostagem ela é muito importante se a gente considerar que 50% do resíduo brasileiro é orgânico. Se você considerar só isso já, para mandar para o aterro, você já estaria duplicando o tempo de vida dos aterros, que eles são um grande problema também, né? Porque o aterro nasce, ele é funcional, só que a gente usa de maneira errada. A gente joga 100% do nosso resíduo lá e a gente poderia jogar só 20% e aumentar o tempo de vida dele. Então a compostagem é muito importante por causa disso, porque metade do que você gera, você consegue recuperar e transformar em comida de novo. Aí você manter o ciclo, né? Você não tem uma cadeia linear de extrair da terra aquele alimento, você comer e jogar aquele resto fora para mandar para um lixo. E aí você teve uma cadeia linear. Não, você tirou da terra o alimento, na verdade a gente fala que a terra dá o alimento para a gente, mas não é verdade, ela empresta. Ela está emprestando aquele alimento para a gente se alimentar, devolver os restos para ela na forma de adubo. E aí ela poder voltar isso de novo para a gente. Então a gente manter esse ciclo biológico. A gente sempre pensa no ciclo industrial, que é a parte da cadeia da reciclagem, né? Mas a gente esquece desse ciclo biológico, que é tão importante ou mais importante até se você considerar o volume de lixo que é orgânico e pode ser compostado. E aí, como eu estava falando, a gente pode fazer de diferentes maneiras, né? Numa residência ou num apartamento, que às vezes as pessoas pensam, num apartamento, mas como que eu vou fazer isso, né? Mas você tem as composteiras domésticas, que têm diferentes tamanhos, então para famílias de 2, 4, 6 pessoas, dá para a gente organizar isso nos tamanhos. Tem baldes que dá para a pessoa fazer ela mesma, porque às vezes é caro comprar essas caixas para fazer, então dá para você fazer em balde reciclado, e aí você está reciclando o balde, vai reciclar o seu lixo. Então essa questão é bem importante. Oi, tudo bem? Hoje eu vou te ensinar como fazer a compostagem doméstica, reutilizando os restos de alimentos orgânicos da sua casa. Você vai precisar de 3 baldes com tampa. Vai precisar dos restos de alimentos, cascas de ovos, cascas de frutas, legumes, e vai precisar de um material seco e orgânico, que pode ser serragem ou as folhas secas. Para fazer sua composteira, nós temos que pensar o seguinte: a terceira parte é onde vai ficar o adubo biodegradável. A primeira e a segunda parte dos baldes, o primeiro e o segundo balde, é onde vai ficar os restos de alimentos para decomposição. Você precisa fazer com que o primeiro balde continue com a tampa fechada para que não entre nenhum bichinho, mosca. O segundo e o terceiro balde, você fura a tampa, faz um buraco e faz pequenos furinhos. Se você perceber, no primeiro e no segundo balde eu fiz alguns furos para entrar oxigênio, porque esse processo precisa de oxigênio para que se faça um produto orgânico e natural. Vou te explicar que quando encher o primeiro balde com os alimentos, da maneira que eu vou te ensinar, você vai trocar o primeiro para o segundo. Aqui nós temos, no segundo balde, nós temos já um material que está se decompondo, que eu queria mostrar para vocês. O segundo balde, ele está se decompondo e se tornando uma terra preta, que se chama humus, muito boa para o plantio.
No terceiro balde, nós coletamos o adubo biodegradável, que eu quero que vocês deem uma olhada. Agora eu vou te explicar como é que você coloca os alimentos para decomposição. É muito fácil. Coloca 1/4 de terra, nós já colocamos a terra aqui dentro. Agora a gente vai colocar o alimento que foi picado, o lixo orgânico que foi picado. A gente coloca aqui dentro. Se você estiver produzindo muito lixo orgânico na sua casa, coloca em baldes maiores. E a folha seca. Forra ele todo com a folha seca. E tá pronto. É só esperar se decompor. Esse processo vai demorar em torno de 30 a 40 dias e logo você vai poder utilizar tanto o adubo quanto a terra, o humus que você fabricou. Você vai ter alimentos melhores da sua horta, vai ter plantas mais viçosas e bonitas e vai estar utilizando tudo que é da natureza. Vale a pena você experimentar na sua casa.